Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos começar com mais um estudo do Evangelho. E a gente está estudando, né, o capítulo 10, né, já há algumas semanas. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a gente vai trazer, no estudo de hoje, o item 11. E a gente vai falar sobre: não julgueis para não serdes julgados. Atire a pedra aquele que estiver sem pecado. Eita, que hoje vai ser, viu? Tá Então difícil. hoje vai ser um mergulho profundo aqui que não tem tamanho. Então, para a gente começar a noite de hoje, eu gostaria de convidar Orlando para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Orlando? Pode. Jesus querido, é com a alegria do teu evangelho em nosso lar que possamos iniciar esse trabalho tão importante de uma luz no caminho, onde daqui tiramos os ensinamentos para nos acompanhar durante toda a semana praticamente, hoje terça-feira, né? Que nós possamos ter força moral, ter força espiritual e a ajuda dos nossos guias para podermos pôr em prática as benesses, as belezas que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo sempre está a nos dar um rumo. É uma bússola sagrada aqui na Terra, onde devemos caminhar por intermédio dessa bússola. Que assim seja. Que assim seja. E vamos lá, gente. Antes da gente começar a se aprofundar, eu vou trazer aqui o trecho do Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo do 3 a 11, que fala sobre aquela história da mulher adúltera. Vocês conhecem, ouviram falar? É ela que a gente vai falar hoje. E o que essa história tem de novo, Raíssa? Tem. Que cada vez que a gente ouve novamente essa história, a gente começa a refletir em pontos diferentes na nossa vida. Então, assim, a gente vai trazer novamente essa história, né, da história da mulher adúltera, e a gente vai trazer pontos específicos, né, que podem não ter sido passados na condução anterior, né, e que vai ser aqui o norte para as nossas vidas a partir dessa noite de hoje, tá? Que a espiritualidade esteja conosco agora e sempre. Então, vamos embora, gente. Vamos falar aqui. Eu vou ler aqui esse trecho do Evangelho, onde ele diz o seguinte: então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. Eita! Mais naquela época, hein? E mais naquela época, Matava na e pedrada. pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, 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 esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Ora, Moisés, pela lei, né, fala que ordenasse que lapidem as adúlteras, que lançassem pedras nas adúlteras, né? Aí pergunta a Cristo: qual a tua opinião sobre isso, né? Diziam isto para o tentarem e terem que o acusar. Lembrando que eram os escribas e os fariseus, né, que trouxeram essa mulher aí para Cristo. Então, disseram isso com o intuito de fazer uma provocação. Nas leis mosaicas está dizendo isso. E aí, tu vai contra a lei? Né? Tu vai contra a lei, Cristo? Então, tentaram, né, ali colocar Cristo em prova, tentaram colocar Cristo ali em uma saia justa, vamos assim dizer, que é um termo que a gente utiliza, né? Então, uma saia justa, tentaram colocar Cristo ali numa situação bem delicada de verdade, né? Porém, né, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Então, Cristo, ele se baixou e começou ali a rabiscar com o dedinho na terra, né? Como continuar a se interrogá-lo. E o povo falando aqui, ó, os escribas e os fariseus só no ouvido de Cristo. Cristo só baixou, ficou lá pensando, aí de um momento ele se levantou. E ele disse o seguinte: aquele dentre vós que estiver
sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se novamente, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogaram esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro. Afastando-se primeiro os velhos, ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. E olha essa conversa que ele teve com essa mulher. Então levantou-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Gente, é de uma profunda lição essa passagem bíblica. É de de uma lição que dói até na alma quando a gente vai analisar aqui, né, o que Cristo, né, trouxe com essa mensagem, né? Primeiro veio os escribas, os fariseus, tentando fazer essa provocação, né, tentando deixar Cristo ali numa situação bem complicada, bem difícil, né? E para que Cristo pudesse ir contra as leis, né? Para que Cristo pudesse ali, em algum momento, se Cristo fosse ali contra a lei, eles viriam em cima de Cristo para falar alguma coisa, ou para justificar alguma atitude especificamente, ou cair por terra algum argumento que Cristo já tinha falado anteriormente, né? Então, eles já foram de forma bem maliciosa nessa intenção. Mas Cristo, com a sabedoria, com tudo que ele tem, né, para poder nos trazer e passar para a gente, ele foi muito sábio. E ele não disse para as pessoas, não vá utilizar a lei. Essa lei mosaica não poderá ser utilizada. Ele não abriu a boca em nenhum momento, né, para trazer isso. Ele só disse a seguinte frase: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Cristo disse. E aí, gente, o que a gente consegue trazer nessa reflexão, né, desse evangelho? Então, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de abrir aqui o microfone, né? Zélia, quiser ter algum comentário, Orlando, para a gente poder dar continuidade. Tem uns argumentos aqui bem interessantes. Vai lá. Eu? Como é que eu vou dizer? Pelo que eu entendi, a gente nunca está sem pecado, né? Por mais que a gente evolua um pouquinho, né? A gente evolui pouco mediante a própria evolução do mundo, né? A gente dá passos mínimos em relação à evolução do planeta, né? E a gente que vive no planeta Terra, a gente, por mais que a gente queira ser santo, a gente somos, eu acho que aí é que tá os piores, né? Porque é complicado a pessoa não ter pecado, né? Todos nós temos, uns mais, outros menos, um em determinadas áreas, outros em outras, mas a gente sempre tem pecados, né? É isso. Orlando, quer ter algum comentário? Olha, obrigada, Zélia. De nada. Ao estarmos aqui, né, nós já temos os nossos pecados, né? A gente entra no planeta Terra já trazendo, né? E aqui adquire mais. Eu sempre me lembro daquele raciocínio que a gente vai, né? Aí quando chega a idade mais ou menos madura, a gente vê os erros que estava cometendo, né? E depois que dobrar o cabo da boa esperança, como se diz, né? Aí vai tentar corrigir os erros
da relativa inocência da juventude, porque o ímpeto da juventude, a falta de responsabilidade, uma série de consequências do nosso estado normal, né? Como todos acontece por aqui. Agora, tem jovens que se mantêm, né? Se mantêm, não entra, não envereda pela droga, não envereda pelo vício da bebida, né? Da prostituição, enfim. Eu creio muitas vezes que tem até eu inculcava muito com essa frase que o homem é produto do meio, né? Na minha juventude, a gente sempre pautou isso aí, teve muita reflexão, né? Mas o homem só é produto do meio quando ele não tem personalidade. Quando a personalidade dele é fraca, né? E ele cede às tendências do mundo em que vivemos aqui, né? Porque passamos muitos anos aí, inclusive acompanhado com amigos que bebia, né? Rolava noite em festa, tertúlia, era o assustado, né? O assustado daquela época. E nós nunca botamos um gole de álcool na boca, Raiz. Nunca. Pela própria tendência que eu não tinha, né? E não me deixei corromper com os amigos, porque os amigos levam, não, deixa de ser mole, faz isso, faz aquilo. Eu nunca fui tentado também com relação à droga, né? A droga nunca tivemos assim convite, né? Não experimenta isso, experimenta aquilo. Não houve necessidade durante esses 68 anos, né? 68 anos que estamos nesse corpício, né? Aqui na Terra. Então, eu não acho que o homem seja produto do meio. O homem só é produto do meio quando ele não tem a personalidade forte, né? Tem a personalidade frágil. Muitas vezes, o nosso lar, graças a Deus, foi muito equilibrado. Meu pai e minha mãe, você conheceu, né? Sabe que eles eram realmente verdadeiros educadores, com exemplo, né? Dona Corina e seu Orlando foi o exemplo da nossa vida. Enfim, né? Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Não é que eu não tenha pecado, né? Talvez eu tenha outros piores do que esse que eu citei aqui, mas a gente procura, dentro dos ensinamentos do Espiritismo, da doutrina espírita, pautar a nossa vida no equilíbrio, né? Equilibrado. Até hoje, né? Vamos para frente, ver o que é que nos espera no amanhã, né? Pois é. E trazendo aí de forma muito resumida e de forma muito mais, uma forma um pouco mais simplificada sobre a essência dessa passagem do Evangelho, né, da mulher adúltera, o que Cristo quis trazer para a gente? Ele quis trazer que ele nos ensina, na verdade, que a gente não deve julgar o outro, né, com mais severidade do que a gente, né, julga a nós mesmos. Essa frase aqui, você não deve, a lição desse evangelho, você não deve julgar o outro com mais severidade do que você julga a si mesmo. Se fosse na sua situação, se você tivesse cometido adultério ou qualquer outro tipo de pecado, então você queria ter sido ali apedrejado, vamos mudar, né, o lado ali da história, né? Vamos dar o lado da história. Você queria ser apedrejado? Então, o que Cristo tá tendo cacofonia. Cristo quis trazer. Saiu. É que é justamente essa lição. Nós não devemos julgar o outro, tá? Com maior peso do que nós julgamos a nós mesmos. E muitas vezes, gente, quando a gente tem uma falha, a gente passa muita mão na nossa cabeça. A gente arranja desculpa até onde não tem. A gente arranja desculpa. E a gente é mestre em arranjar desculpa. Somos sempre bonzinhos conosco mesmo, né? Justamente. E é isso que o Evangelho traz, né? É essa mensagem aí que o Evangelho traz. Epa, vamos lá. Por que
você é sempre mais severo com o outro do que com você na mesma situação. Então, é esse, né? Isso trouxe o argueiro, né? Isso traz aí o argueiro e a trave no olho, que foi tema do nosso último encontro, né? Então, ele traz esse movimento aqui nesse evangelho para a gente ficar atento a isso. Ué, o que está acontecendo? Por que com você deve ser muito mais maleável? Por que você passa tanto a mão na sua cabeça, né? E com o outro você é mais severo, é mais implacável? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Desde quando você é melhor, né? Ou pior que o outro? Então, é nessa condição, sabe, de semelhante, que Cristo nos faz refletir. Então, quantas situações, né? Em quantas situações que já apontamos várias vezes o dedo para o outro, né? A gente já apontou muitas vezes o dedo para o outro, já trouxe várias situações que o outro fez. E se a gente parar para analisar, a gente fez essa mesma situação, a gente se comportou dessa mesma forma, mas em outra situação. E a gente não percebe, porque não foi na mesma, mas foi em outra. E a gente se comportou. E se alguém parar para dizer para a gente, olha, mas você fez a mesma coisa em outra situação. Não, mas é porque naquele dia eu estava não sei o quê. Gente, a gente enfeita o negócio. E a gente domina essa arte de enfeitar. O problema é esse. Né? Você fala então, no dedo apontando assim, quando a gente aponta, tem, ó, apontando para a gente aqui, tem três, né? Tem três apontando para a gente. Muito pior. E mais que eu tenho uma mão gigante, gente, tem uma mão grande aqui, ó. São 3 dedos muito grandes apontando para mim. Muito bem. Então, o evangelho, né? Assim, a gente já trazendo assim, um resumo muito grande do que o evangelho nos traz, é isso, essa reflexão. A gente não deve julgar com mais severidade, né? Os outros, e a nós a gente deixar mais ali de forma mais branda, né? E para dar continuidade, ele fala o seguinte: a gente nem pode nem condenar o outro, né? Aquilo do que a gente absorve a gente. Como é que eu vou condenar o outro de uma coisa? Não existe. Vamos trazer aqui uma expressão: não existe pecado e pecadinho, né? É pecado, pecadinho. Não existe, né? Não existe isso. E para a gente é sempre pecadinho. Né? O outro é pecado, foi pecado que ele fez. Mas a gente precisa fazer essa reflexão. Oi, Zélia. Pecadão. Pecadão. Mas ele fala o quê? Que antes de destruir alguém com argumentos, tá? Vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. É aquele momento de refletir. O que Cristo fez? Escutou os escribas, né? Os escribas veio aqui no vidinho dele, os fariseus. Olha, Cristo, está acontecendo isso. O que Cristo fez? Parou, né? Baixou, começou a desenhar no chão. Aquele momento ele estava fazendo o quê? Refletindo. Refletindo para dar uma resposta super adequada para aquele momento e arranjar uma solução para aquela situação. Só que o que acontece muitas vezes, quando alguém chega para a gente e fala alguma coisa, a gente para e vai refletir, é assim, entrou, já saiu, né? A língua é felina. Entrou e o negócio sai de forma automática. É um instinto de defesa grande que a gente tem, né? Que a gente já quer se defender. A gente vive armado, né? A gente vive armado. Eu estou falando isso por mim também, que são coisas que eu preciso melhorar também em mim. De refletir mais, pensar mais antes de agir. Não agir por impulso, né? Tomar Cristo como esse exemplo. O que que ele fez? Parou, baixou, analisou a situação e depois respondeu, né, trazendo uma solução implacável para aquela situação, né? E mais, olha o que o Evangelho traz para a gente. E mais, né?
que a repressão lançada à conduta do outro, ele obedece a 2 propósitos, tá? Então, essa repressão que a gente, né, vai em cima da conduta de outra pessoa, ela tem 2 propósitos, geralmente. Um para reprimir o mal, beleza, a gente está ali fazendo uma coisa bacana, né, reprimindo o mal. E outra, que é o que a gente utiliza com mais veemência, é desacreditar a pessoa cujo ato não foi bacana. A gente quer deixar aquela pessoa ali, ó. Lembra que os escribas fizeram com o Cristo? Eles provocaram ali o Cristo para tentar desacreditar no que ele poderia fazer. Né? Os escribas e os fariseus. Então, muitas vezes, quando a gente traz, né, é lançado, né, essa conduta ali do outro, né? E aí, Cristo, tu vai fazer o quê? Tu vai abrandar a lei? Na lei mosaica está dizendo que deve fazer isso. E aí, o que tu vai fazer? Né? Então, eles estavam querendo ali desacreditar. Então, quando, né, esse efeito vem, né, quando esse propósito de repreender a conduta de alguém vem com esse propósito de desacreditar aquela pessoa e não de elevar aquela pessoa e não de conduzir essa pessoa para um melhor direcionamento. Então, quando isso acontece, né, esse efeito, né, ele vem da maledicência e maldade. Então, o que você tem com maledicência e maldade, gente? Nada de bom, concorda? Não extrai nada de bom através da maledicência e da maldade. Já quando você reprime o mal, né, com o intuito de fazer evoluir, olha o que o Evangelho fala, tá, gente? Sou eu não, esse aqui é o Evangelho. Ele diz que essa atitude é louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, cuidado, que a gente precisa também parar e pensar para saber qual é o momento de fazer isso. E a gente também deve olhar aqui, né, à nossa volta, nós, o que é que estamos fazendo. Então, quando constitui mesmo, né, essa situação que é louvável, né, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Então, nessa situação, estou ajudando a cumprir, né, aquele meu semelhante, a cumprir, auxiliá-lo nesse cumprimento, mas a gente precisa ter cuidado. Ah, não, eu só falo a verdade. Opa, eu sou sincera. Não, muitas vezes você não é muito sincero, você está sendo assim, invasiva, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Qual é o grau de... É uma linha muito tênue, né? De você falar, eu sou muito sincera, eu falo mesmo. Opa, até onde você precisa ser sincera, né? Ou você está sendo invasiva, né? Tem isso. Então, importa, pois, não se torne em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então, não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo efeito até em termos energéticos, né? Ele foi bem enérgico ali, quando ele foi trazer essa palavra. O que isso significa é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Eu vou até repetir isso para a gente gravar. O que Cristo quis trazer, gente, né? O que quis significar aquela ação? É que a autoridade para censurar ele tinha, né? E está na razão direta de que essa autoridade moral ele tinha para fazer isso. Então, você só pode censurar se você tiver autoridade moral para fazer isso, tá? Só podemos censurar se tiver essa autoridade moral. Um exemplo, tá? A questão de ética. Vou dar um exemplo muito simples, né?
de ética. Ah, vou baixar uns filmes aqui, na internet. Ah, saiu um filme novo, vou baixar aqui um filme na internet. Um exemplo, tá? Ah, vou baixar aqui de forma pirata. A gente não está sendo ético quando baixa de forma pirata, porque tem ali direitos autorais, né? Tem pessoas que trabalharam, né? E foi investido muito dinheiro. Enfim, tem essa questão ética. Aí a gente não baixa, né? Questão ética. Aí quando chega na fila, não vou baixar. Quando chega na fila, né? Aí você deixa ali outras pessoas, né, passarem na frente dos demais. A gente está falando de ética. Eu não estou falando de baixar filme, estou falando de uma fila, né? Então, deixa ali outras pessoas ali passar na frente dos demais. Então, são coisas diferentes, mas está interligado à ética. Pagar uma luz, né? Pagar. Não, aproveitar que tu está na frente aí, paga minha água. Paga minha água, justamente. Passa na... Ver os outros que estão ali há tempo, às vezes meia hora, 40 minutos, esperando pela sua vez. E justamente. Então, a gente está falando de ética, né? São coisas bem distintas, né? Passar ali na frente do pagamento de uma conta de água, de luz, e baixar um filme. São coisas distintas, né? Por isso que muitas vezes a gente não consegue diferenciar, né, uma coisa da outra. Mas é tudo, a gente está falando de ética, essas duas situações. Então, como eu, que não sou ética, um exemplo, tá? Posso censurar uma pessoa que está fazendo uma coisa que eu faço também. É isso que o Evangelho fala, né? Tira a primeira pedra. Justamente. E eu só posso censurar se eu tiver autoridade moral para isso. Moral, tá? Moral. E torna-se alguém culpado daquilo que condena em outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe um encargo. Então, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. E com esse fechamento aqui, a gente encerra o nosso encontro desta noite, trazendo uma excelente reflexão sobre, né, essa parábola ali da mulher adúltera. Quanta coisa a gente pode extrair dessa situação, né? Olha quanta coisa a gente conseguiu ver, a gente conseguiu pensar. O exemplo ali, bem de forma muito sintética, né? Que o que ele quis nos ensinar é que a gente não deve julgar, né, de forma mais severa o outro, né, e a gente abrandar o nosso julgamento na mesma situação. Então, é isso que o Evangelho nos traz nessa noite, tá? Que a gente reflita, que a gente pense, que a gente analise, que a gente pare, pense e reflita como Jesus fez antes de dar qualquer resposta. Ele parou, refletiu, deu uma resposta sábia, né? E conseguiu contornar aquela situação. Então, que ele conseguiu contornar a situação dele, ele conseguiu contornar a situação da mulher adúltera. E olha que incrível, que inteligência, né? Que ser. Então, que a gente possa... que sacada! Então, foi muito sagaz. Então, que com a gente... É isso, por isso que falam tanto que a gente deve se espelhar em Cristo. São nessas atitudes simples do dia a dia que a gente precisa olhar como exemplo. Cara, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Mas para ser assim, eu preciso trabalhar para chegar lá, né? Então, já disseram pra gente. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Pois é. E com isso... Oi, Orlando. Me lembrei também quando o pessoal perguntaram a Jesus se devíamos pagar os impostos, né? Querendo botar ele nessa mesma situação aí da adúltera, né? Aí ele simplesmente dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Calou todo mundo e ficou tudo bem claro, e ele não se envolveu, né?
Ele não. E o pessoal queria que ele se envolvesse para levar lá para os grandões e justamente fechar ele. Muito bom. Justamente. Muito bom. Valeu mesmo. Bom, e com isso eu gostaria de convidar Orlando para fazer nossa prece final. Foi Zélia que fez, não foi? É Zélia não, agora. É Zélia fazer nossa prece final. Desculpa. Não, Zélia. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus pela dádiva da vida, pela oportunidade do Evangelho da noite de hoje, pelos ensinamentos. Te agradecemos, Pai amado, por tudo que nos concedeste nesta noite. Te pedimos que abençoe e ilumine todos nós, encarnados e desencarnados, principalmente nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão nas cadeias públicas, que estão nas ruas, debaixo das marquises. Enfim, Senhor Deus, derrama a tua misericórdia nos 4 cantos deste planeta, amenizando tanta dor e tanto sofrimento. Fica conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou cheiro, meu povo. Vou desligar aqui só para comentar algo com você.